É o Cristo Senhor, Ele vive, venceu, aleluia, aleluia. É Páscoa, meus irmãos, minhas irmãs, meu irmão, minha irmã que está aí nos acompanhando neste momento. Hoje nós celebramos a quarta-feira da oitava da Páscoa. O Senhor ressurgiu, Ele vive, aleluia, aleluia. Convido a você a iniciarmos juntos esse momento com o sinal do Cristo ressuscitado, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos nesse momento então ouvir a palavra que o Senhor nos dirige nesse tempo da Páscoa, da sua ressurreição. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não o encontraram, o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres lhe tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite já vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando sentou-se à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 discípulos reunidos, e esses confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu caro irmão, minha cara irmã, Lucas, o evangelista de hoje, situa o fato naquele mesmo dia, isto é,
na manhã de Páscoa. Para os 2 discípulos, o sonho acabara e terminara da pior maneira possível. O Mestre fora crucificado e não havia sinais de ressurreição. O peregrino os ajuda a reler sua história à luz do amor de Deus. A palavra fez arder seu coração, porém foi o amor que mudou suas histórias. Eles o convidaram para ficar em sua casa. Ao partir o pão, Eucaristia e partilha, seus olhos se abriram. E porque eles o reconheceram, regressaram, voltaram a Jerusalém, e o sonho adquiriu luminosidade definitiva. É o ponto de partida da missão. Em Jerusalém, lugar da tribulação e da vitória, reencontraram a comunidade cristã, a comunidade dos discípulos ressuscitados. É desta comunidade que hoje nós fazemos parte, da comunidade daquele que rege os nossos passos, os nossos pensamentos e as nossas escolhas. É a comunidade do ressuscitado, pois nós proclamamos com grande alegria: o Senhor ressurgiu, Ele vive, venceu a morte. A morte foi vencida, a vida triunfou e haverá de sempre triunfar. Confiemos sempre no Senhor, que manifesta para nós todo o seu amor. Eu abraço fraterno a você, aos seus, a bênção de Deus a você, a sua casa e ao seu trabalho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.